meu nome é Cristine, eu sou nutricionista e trabalho com a equipe multiprofissional da Unidade de Saúde daqui de São Miguel. E fui convidada para participar da websérie que fala sobre o Setembro Amarelo. Essa data, né, esse momento alusivo ao Setembro Amarelo, ele fala da prevenção ao suicídio. E falar sobre suicídio é algo muito complexo, porque é um assunto que permeia muitos tabus, muitos preconceitos, mas diante da nossa alta prevalência, né, de pessoas que infelizmente, né, optam por tirar a sua própria vida, a gente precisa falar sobre isso com essa atitude de prevenir. A gente tem aí uma estatística mundial. A cada 40 segundos, uma pessoa ela tira a sua própria vida. E no Brasil, por dia, 35 pessoas tiram a sua vida, trazendo aí uma estatística de 12 mil pessoas por ano morrendo por causa do suicídio. E o que acontece? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque foram mortes que segundo os estudos, né, segundo esses levantamentos, eram mortes que poderiam ter sido prevenidas. Por quê? 90% desses casos, né, de indivíduos que se suicidam, eles tinham um transtorno mental envolvido. E por ter um transtorno mental envolvido, eram passíveis de tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com profissionais especializados para cada situação. 90% desses casos de transtorno mental, a terceira causa, né, o primeiro é o transtorno da depressão, o segundo é o transtorno bipolar e o terceiro é a dependência química, que é onde eu vou fazer uma abordagem um pouquinho maior. E quando a gente fala desse transtorno de depressão, né, da pessoa que está com depressão, o Brasil é um dos países que tem a maior alta taxa de prevalência de transtornos de depressão. E ela não se instala, né, num dia. É um acometimento, né, que vai surgindo à medida que esse indivíduo ele vai adoecendo das suas emoções, adoecendo da sua mente, né, dos seus pensamentos. Esse transtorno ele vai se instalando, né? Então, associar o suicídio ao transtorno de depressão é extremamente importante para a gente compreender que a gente precisa cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos. A gente precisa entender que nós somos seres não somente constituídos da nossa física, do nosso físico, digamos, né? Se a gente tem um problema cardíaco, a gente vai ao cardiologista. Se a gente tem um problema de coluna, eu vou ao ortopedista. Problema de estômago, eu vou ao gastro. Se eu tenho um problema da minha mente, se as minhas emoções elas estão adoecidas, eu vou procurar um especialista que possa cuidar desse acometimento, que é o médico psiquiatra. Que muitas pessoas têm aquele estigma, né, de eu não estou louca, para que eu vou ao psiquiatra, né? A gente precisa entender que o Setembro Amarelo ele fala sobre isso. Prevenção ao suicídio é o cuidado da nossa saúde mental, é o cuidado das nossas emoções, para que a gente não venha adoecer e desenvolver um transtorno da depressão, entendendo que por sermos seres emocionais, a nossa vida em alguns momentos ela vai ter altos e baixos, e a gente precisa criar habilidades para a gente poder lidar com esses altos e baixos, né? A gente poder ter esse olhar, né, de que por ser cíclica, em algum momento eu não vou estar bem. Então, criar ali um movimento de psicoeducação, digamos, né? Trabalhar o nosso psicológico para esse enfrentamento dos momentos difíceis e que eles não se transformem num motivo de adoecimento, né? Que é muito comum desses indivíduos que pensam, né, no suicídio, né? Eles estão ali com uma forte desesperança, uma forte desilusão da vida, né? Às vezes um momento de desespero. Então, prevenção ao suicídio é o cuidado da nossa mente, um autocuidado e o cuidado do meu próximo, do meu amigo, do meu familiar, do meu aluno, né? Da minha comunidade em si, porque o suicídio ele é algo que mexe com todos nós, né? Ele é algo que realmente machuca toda uma sociedade, toda uma comunidade. Aquele indivíduo que resolveu minimizar o seu sofrimento, porque ele realmente não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com aquilo que o aflige, com sua dor. E ele opta pelo suicídio, por acabar com a sua vida, para acabar com a sua dor. Então vamos nos colocar assim, empáticos, vamos ter esse olhar ao nosso próximo, vamos perceber as dores que esse indivíduo ele passa
E assim, a voz da campanha é essa, né? Falar é a melhor solução. Aquilo que a gente guarda pode virar um motivo de adoecimento para a nossa saúde mental. Então vamos falar, né? E vamos nos colocar para ouvir. Às vezes a gente não sabe o que falar e muitas vezes por não saber a gente julga a dor do próximo, a gente, né, diz que é frescura, né, a gente diz que ele está querendo chamar a atenção e são falas totalmente inapropriadas para aquela pessoa que realmente está pensando em tirar a sua vida. É o momento da gente ajudar, é o momento da gente se colocar como fator de proteção. Não sabe o que falar? Eu te acompanho até a unidade de saúde, vamos lá conversar com os profissionais. Eu entendo você, eu entendo a sua dor, vamos ser empáticos nesse momento. E assim, fazendo essa relação com o consumo de drogas, né, a gente entende que 90% dos casos de suicídio tem um transtorno mental envolvido. A depressão é o primeiro deles, o transtorno bipolar é o segundo e a dependência química é o terceiro, principalmente no público economicamente ativo, né? Então, o que acontece? A dependência química, ela também não se instala em um dia, né? A pessoa, a dependência química é quando aquele organismo ele adquire, né, uma dependência em relação a alguma substância psicoativa, alguma substância que tenha uma ação no sistema nervoso desse indivíduo. E o organismo ele precisa daquela substância. Chega num ponto que esse organismo não pode mais, ele não consegue mais ficar sem essa substância. E substância psicoativa, drogas, a gente tem várias classificações, né? E uma delas em relação à legalidade, drogas lícitas e não lícitas. As lícitas a gente tem um olhar da sociedade muito condescendente, né? O álcool, o cigarro, né? O tabaco. E as drogas não lícitas, a maconha, crack, cocaína, entre outros, né? E quando a gente faz essa relação da dependência química, do consumo de drogas com o suicídio, a gente entende, né, que muitas pessoas que já estão ali nesse quadro depressivo, né, com toda essa desesperança, essa desilusão, muitas vezes elas se usam das drogas, seja lícita ou não lícita, para meio que fugir dessa dor, né, para dar um prazer imediato. E ali ela não resolve o problema, né, ela tenta minimizar é uma fuga, digamos, né. E só piora aquele quadro, não há um tratamento, não há um enfrentamento do problema, né? Há uma fuga. E a outra situação são indivíduos que já adquiriram essa dependência, né? Passaram pela fase de uso, abuso e estão dependentes daquela droga, daquela substância. E nesse meio de dependência, onde ela realmente não encontra uma saída, uma alternativa, ela opta pelo suicídio para aplacar toda aquela condição de vida que ela se encontra. Então, falar do Setembro Amarelo é falar do Setembro Amarelo todo o tempo. Não é só em setembro que a gente tem que refletir sobre a nossa saúde mental. Todos os dias a gente tem que ter esse autocuidado e o cuidado do meu próximo. Eu agradeço a participação, espero que tenha contribuído para uma reflexão extremamente importante, que é falar da nossa saúde mental com prevenção ao ato suicida. Muito obrigada.